Jesus venceu tudo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 2 capítulo 11, versículo 23 e 24. 20 de outubro. Certa vez, quando eu estava ensinando as palavras de Paulo, em 2 capítulo 11, versículos 23 ao 25, enfatizei especialmente as aflições superadas por ele pelo poder do Espírito. Mais tarde, um jovem se aproximou de mim e disse: É óbvio para mim que o apóstolo Paulo não tinha fé. Chocado com suas palavras, perguntei-lhe: O que você quer dizer com o apóstolo Paulo não tinha fé? Ele respondeu: Se Paulo tivesse andado em fé, não teria passado por nenhuma daquelas provações. As palavras do jovem me fizeram pensar no grande número de pessoas que têm a impressão errada acerca da fé. Pensam que se uma pessoa anda em fé de algum modo, isso significa que ela escapará de todas as adversidades da vida. Todavia, ao ler o Novo Testamento, descobrimos que os primeiros crentes e os apóstolos enfrentaram muitas adversidades. Certamente, não foi Deus quem planejou aquelas dificuldades. Foi o diabo quem planejou astutamente aqueles ataques para impedir a pregação do Evangelho. E Satanás continua trabalhando ininterruptamente para impedir que as pessoas entrem no plano glorioso de Deus para a sua vida. Há algo muito encorajador em estudar as estratégias organizadas pelo diabo contra os primeiros crentes. Veja, independentemente do que tentou fazer, o inimigo não teve sucesso em impedi-los. Por terem fé, eles eram invencíveis. Por isso, eu disse ao jovem que me falou naquela noite: Jovem, o fato de Paulo haver sobrevivido a todas aquelas provações e continuado seu ministério até o fim de sua vida é prova de que ele possuía fé. Um homem sem fé não teria sobrevivido a aqueles ataques. Não fique com a impressão de que caminhar em fé o afasta de todos os desafios. A fé simplesmente lhe dá a capacidade de superar os desafios que tentarão atacá-lo. Até Jesus disse: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A palavra tribulação é a palavra grega tilipsis, que descreve uma situação tão difícil que faz alguém se sentir estressado, espremido, pressionado ou esmagado. Pode ser traduzida como angústia, aflição ou problema, sempre indicando um nível de intensidade quase insuportável no âmbito natural. Porém, Jesus nos diz para termos bom ânimo. Essas duas palavras provêm da palavra grega tarseu, que significa literalmente ser corajoso. É constantemente traduzida como não tema, mas uma interpretação melhor seria anime-se. É uma palavra que seria dita para fortalecer alguém que está enfrentando algum tipo de dificuldade ou provação. Jesus estava literalmente dizendo: Neste mundo vocês passarão por alguns problemas angustiantes, mas anime-se e sejam corajosos. A seguir, Jesus nos diz: Eu venci o mundo. A palavra venci provém da palavra grega nikos, que significa também vitória. Porém, a gramática usada nessa declaração não implica uma única vitória no passado, e sim uma vitória contínua e permanente. Portanto, a ideia apresentada por essa palavra grega é: eu venci o mundo, continuo vencendo o mundo e sempre estarei em uma posição de vencedor do mundo.
Em grego, a palavra mundo é cosmos. É sempre usada para descrever a área onde Satanás tenta exercer sua influência e descreve todos os sistemas humanos do mundo. É a mesma palavra usada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ao se referir a Satanás como Deus deste século. Satanás não é um Deus da terra, mas opera por meio dos sistemas humanos do mundo. E esses sistemas constituem o que o inimigo costuma usar para atacar a igreja e o povo de Deus. Quando consideramos tudo que atacou o apóstolo Paulo, percebemos que a maioria dos ataques veio por intermédio dos sistemas mundiais de governo ou religião. Esses foram os instrumentos primários usados por Satanás em seus esforços para conter as atividades de Paulo. Porém, Paulo aprendeu a ter coragem em tais situações. Ele nunca desistiu. Obviamente, Paulo havia tomado posse das palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33, porque superou tudo que Satanás tentou usar contra ele. O diabo foi simplesmente incapaz de deter esse homem determinado a terminar a tarefa que o céu lhe havia atribuído. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites, menos um. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo prossegue dizendo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Esse era um método judaico de punição, aplicado a Paulo em 5 diferentes ocasiões. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 2 e 3, faz referência a esse método quando especifica como o homem perverso deve ser punido. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais. Esse era um dos tratamentos mais cruéis do mundo antigo. A roupa da pessoa torturada era totalmente removida, para que ela se apresentasse nua aos seus opressores. Seus braços eram amarrados, para que não pudesse se defender. Então, o torturador começava a golpear o corpo nu do prisioneiro com um açoite feito de 3 longos cordões, um de couro de bezerro e os outros 2 de couro de burro. Frequentemente, pedaços de vidro, osso e metal eram presos às pontas dos cordões para tornar o açoitamento mais marcante. O torturador batia com tanta força que os pedaços de vidro, osso e metal se alojavam na pele da vítima. Depois, quando os cordões eram puxados para trás para o próximo golpe do açoite, aqueles pedaços de vidro, osso e metal arrancavam quantidades significantes de carne. Isso deixava cicatrizes horríveis no corpo da vítima, permanentemente. O primeiro terço dos golpes de açoite era aplicado na parte superior do tórax e no rosto do prisioneiro, enquanto os 2 terços restantes eram aplicados nas costas, nádegas e pernas. Enquanto isso, a vítima era forçada a se curvar para facilitar o acesso do torturador ao seu corpo. Sangue voava por toda parte enquanto os cordões chicoteavam descontroladamente no ar, fazendo ruídos de estalo quando batiam na vítima repetidas vezes. Aprofundemos, porém, nosso pensamento. Se o açoite era feito com 3 cordões e Paulo recebeu 39 chicotadas de cada vez, isso significa que ele recebeu 117 golpes em cada açoitamento. E ele passou por esse severo castigo em 5 ocasiões diferentes, o que significa que 585 cordões golpearam a parte superior do peito, rosto, costas, nádegas e pernas de Paulo. Não havia um lugar de seu corpo que não tivesse sido açoitado ou tido pedaços de carne arrancados.
Paulo estava tão comprometido a cumprir o seu chamado dado por Deus que não deixava coisa alguma impedi-lo. Após ser repetidamente agredido dessa maneira terrível, ele se levantava, vestia novamente as roupas e voltava ao que estava fazendo antes de ser açoitado. Ele já havia se decidido. Ele não pararia enquanto sua missão não tivesse completa. Ser espancado era uma experiência cruel. Tratava-se definitivamente de uma parte da jornada que ninguém apreciaria. Não obstante, Paulo se recusou a deixar essa experiência se tornar uma barreira permanente ao seu ministério. Ele afastava a oposição do caminho, levantava-se e continuava. Vencia no poder do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. O que você está enfrentando hoje? Tenho certeza de que não são 39 açoites, mas ainda pode lhe parecer algo esmagador e avassalador. Como você responderá a essas coisas? Se você foi derrubado, ficará lá? Ou se levantará, sacudirá a poeira, tomará posse do poder de Deus e começará a avançar novamente? Nunca se esqueça de que Jesus disse: "Neste mundo, vocês passarão por alguns momentos angustiantes, mas animem-se e sejam corajosos, porque eu venci o mundo, continuo vencendo o mundo e sempre estarei em uma posição de vencedor do mundo." Se hoje você fizer a escolha de se levantar, sacudir a poeira, dizer à sua mente e às emoções para se calarem e se submeterem a essas palavras de Jesus, o Espírito Santo começará a enchê-lo com uma nova força, para você poder superar vitoriosamente as situações difíceis que está enfrentando. E, ao confiar no poder de Deus para levá-lo ao lugar de vitória que você deseja, aprenderá a vencer todos os desafios que enfrentar na vida. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, sou muito grato por tu teres vencido o mundo e me dado o poder de vencê-lo. Lamento muito pelas vezes em que permitir que minha carne choramingasse e reclamasse quando eu deveria estar firmando meus passos e me agarrando ao poder do Espírito Santo. Sei que, mesmo a vitória sendo minha, preciso tomar posse dela. Ajuda-me a controlar minha carne queixosa e reclamadora para que eu possa estender as mãos por fé, a fim de me apoderar do poder do Espírito Santo. Exatamente aquilo de que necessito para fazer de mim um vencedor em minha situação hoje. Eu te agradeço antecipadamente por esse aumento de poder. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você está dando tudo de si para andar na vitória de Jesus Cristo? Ou permitiu que sua carne gemesse, se lamentasse e o arrastasse para a derrota? Quais passagens você pode meditar e confessar diariamente que irão levá-lo a um lugar mais elevado de vitória? Por que você não escreve esses versículos e os coloca em um lugar onde você possa vê-los todos os dias e ser lembrado de declará-los ao longo de sua vida? Você é capaz de pensar em alguma pessoa de sua vida que está atualmente lutando com a tentação de desistir em meio a circunstâncias difíceis? Quais são algumas coisas que você poderia fazer para incentivar essas pessoas a continuar crendo e a permanecer firmes na fé para obter a vitória que elas desejam? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.